o acesso à aposentadoria ficou mais difícil e também tivemos alterações na regra de cálculos, né, do benefício. Realmente é necessário uma consultoria para quem recolhe, porque senão você pode escolher o pior meio, né? Como é que é feito o cálculo do benefício? Talvez eu ficasse a vida inteira, por que eu não fui buscar, enfim. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, siga-nos e deixe esse programa cada vez mais enxuto. Hoje falaremos sobre o direito previdenciário. Estamos aqui com a doutora Márcia. Obrigado pela presença. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá Antes bem. de mais nada, aqui um presentinho que da lindo. CPA para Muito você, para a obrigada. doutora. Ui, meu Deus, já derrubei. Justamente é uma caneca para doutora Que colocar a sua obrigada água. pela gentileza, fico muito feliz. Ela deixa gelado e tem um abridor também. Sim, conheço essa garrafinha. Amo, muito obrigada. Obrigada pela gentileza. Quer que eu coloque? Quer que eu guardo o... Vamos guardar. Não, só guardar o plástico. Plástico. Isso. Da embalagem também. Isso aí. Vamos colocar aqui a garrafinha. Muito obrigada. Bom, vamos começar lá pelo sonho de infância. O sonho de infância. Já era ser advogada mesmo? Bom, Ricardo, como você bem sabe, né? Filhas de pais separados, né? Com poucos recursos, eu tive que começar o trabalho muito cedo. Então, com 14 anos, eu já estava iniciando a minha vida laboral no escritório de advocacia para 2 advogados, na região da Avenida Paulista. Lá eu fiquei um grande período, e quando chegou a fase do vestibular, imagina, não conhecia outra coisa a não ser o mundo daquele escritório. Já começou em escritório? Já comecei no escritório de advocacia. E aí eu pensei, vou prestar o quê? Vou prestar direito, né? Não conheço outra coisa. E iniciei o curso de Direito na Faculdade São Judas. Iniciei o curso em 96, iniciei o curso em 92, finalizei em 96, e em 97 eu já estava iniciando a minha vida como advogada, já estava com a carteirinha da OAB. Tinha prova nessa época? Não tinha prova, tínhamos trabalhos, né, para apresentar no final do curso, sim. Não era a prova da OAB? Não tinha prova da OAB como tem hoje, não. Era só um trabalho? Não, assim, não tinha aquela banca que examinava, né, ou fazia lá a apresentação oral. Mas nós tínhamos 2 fases, sim, na prova da OAB. Uma de múltipla escolha e uma prova escrita. Legal. Em 97 já estava formada. Já tinha a carteirinha? Já tinha a carteirinha e estava pronta para iniciar os trabalhos. Legal. Bacana. Aí, depois desse escritório, continuava trabalhando lá ou como é que foi depois de 97? Quando eu me formei, eu já havia passado por vários escritórios em diversas áreas. Até que finalmente eu cheguei na Itautec, no jurídico trabalhista da Itautec. Lá eu trabalhei com o Dr. Newton, um advogado incrível que me ensinou tudo sobre a área trabalhista. E eu acreditei que aquela seria a minha área trabalhista, eu havia me encontrado ali. Tanto que eu iniciei até uma pós nessa área, né, para me especializar nessa área, que eu estava muito feliz com o resultado. Só que no último módulo, a minha filha nasceu, no último módulo da pós-graduação. Eu não consegui finalizar a pós, mas fiquei com a especialização na área trabalhista. Após a maternidade, voltei para a área trabalhista, principalmente, né, para a área trabalhista, e fiquei um longo período. Até que em 2015, fiquei muito insatisfeita, um período assim muito ruim, eu estava insatisfeita profissionalmente, resolvi mudar tudo. Vou comprar uma cafeteria na Avenida Paulista. Nossa. Fiquei com a cafeteria na Avenida Paulista até 2018, final de 2018. Como você bem sabe, não deu certo, né? Você era meu contador na ocasião, sabe que não deu certo. Em 2019, no início de 2019, eu voltei para a advocacia. Completamente desatualizada, né? Quase 4 anos fora, perdi a reforma as alterações do Código de Processo Civil, 2015, perdi a reforma trabalhista em 2017. Então, o que eu resolvi fazer vários cursos de especialização, de reciclagem profissional. Terminando um desses cursos, eu tomei conhecimento de um curso de acidente do trabalho, com ênfase em direito do trabalho e direito previdenciário.
Imagina, não sabia nada de direito previdenciário. Mas também não imaginava a revolução que estava por vir na minha profissão, né? Na minha escolha. Fiz o curso de acidente do trabalho, amei toda a matéria da parte previdenciária, e após esse curso fiz vários outros, tudo voltado para a área previdenciária. Até que aconteceu a tão temida emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência chegou, alterando os pontos, né, da Constituição e principalmente, né, no tocante às relações previdenciárias. Ali, Ricardo, eu tive que parar tudo e aprofundar nos estudos, né? Aprofundar nos estudos e em cursos de especialização, para entender e conhecer toda a matéria, para depois decifrar todas as alterações, né? Bom, preparada, iniciei a minha advocacia na área previdenciária. Estava amando, no início, né, tudo assim, um pouco receoso, mas amando aquela área e queria seguir naquela área. E comecei. Em 22 tivemos outra alteração, dessa vez da instrução normativa do INSS, né, que é a cartilha do INSS, é a bíblia do INSS. Só que, felizmente, nesse período, eu já estava mais preparada, porque já havia passado pela reforma da Previdência. E eu penso que o advogado previdenciário, né, o advogado que quer ser um especialista na área, em qualquer área, né, ele precisa estar preparado, ele precisa estar atuante, ele precisa estar preparado e atento às reformas. Para quê? Para que ele consiga um melhor benefício para o seu cliente, consiga atender os seus clientes, né, entender a dor do cliente. Bom, passado toda essa fase de transformação, de mudança pessoal, profissional, eu me tornei uma especialista, né, na área previdenciária. Posso, com isso, garantir o acesso do meu cliente a um melhor benefício, não um benefício qualquer, mas a um melhor benefício. Porque benefício qualquer, o próprio cliente pode entrar no site e requerer o benefício, mas eu posso garantir a ele o melhor benefício lá dentro do INSS. Bacana. Então, na verdade, essa saída da sua profissão foi benéfica, né? Sim. Você viu que sim. Realmente, às vezes, a grama do vizinho parece ser melhor, mas não é. Não, eu acho que foi assim, eu necessitava, eu estava assim muito insatisfeita, mas na verdade eu estava insatisfeita por quê? Porque não era a minha área dentro do direito, eu não me encontrava, eu não me via. Hoje, quando eu ligo para o cliente, né, e dou para ele a notícia, olha, conseguimos o benefício, é uma alegria tão grande, assim, melhora todo o meu dia, melhora a minha semana, é gratificante para ele e para mim. É uma pessoa que você coloca a comida na mesa para essa pessoa, porque geralmente os benefícios são de um salário mínimo. Nossa. Mas para a grande maioria, né, Ricardo? É um salário mínimo, né? Benefício de prestação continuada é um salário mínimo. Aposentadoria por idade geralmente é um salário mínimo. Mas aquele valor, ele traz dignidade para aquela pessoa. Ele melhora a vida de toda uma família. Então, assim, é isso que eu buscava como profissional nas outras áreas. E eu encontrei isso atuando como advogada especialista na área previdenciária. Eu consigo trazer essa alegria para o cliente, né, trazer uma mudança para a vida dele. Ótimo, então se encontrou. Me encontrei. Foi ótimo ter saído um pouquinho. Sim. Né, assim, foi meio difícil, né, uma época, imagina uma cafeteria, uma advogada numa cafeteria. Óbvio que não daria certo, né, Ricardo? Óbvio, mas eu precisava dar esse start, né, parar um pouco, pensar, analisar e voltar com mais estrutura, né. Eu acho que foi necessário, sim. E não ter medo também, né, Ricardo? Porque às vezes as pessoas, talvez eu ficasse a vida inteira, por que eu não fui buscar, enfim. Não, eu fui, vi que não era aquilo e voltei. Eu acho que a pessoa tem que persistir enquanto ela não encontrar o seu caminho, né? Não pode ter medo, receio. Com certeza, tem que tentar, né? Tem que tentar. Eu sabia que uma hora eu ia me realizar profissionalmente, né? Era uma questão de tempo só. Eu sou suspeito para falar, porque eu nunca saí da minha profissão, mas eu abri outros negócios que não deram certo. Exatamente. Paralelo, né? Que foi uma loja, né? Uma loja de roupas, um restaurante e um bar. Nenhum deu certo. Exato. Não estávamos no nosso lugar, né? Mas foi necessário tentar. Hoje eu até brinco, né? Bar só do balcão para fora. E loja também do balcão para fora. Só para adquirir os produtos, né? Só.
Só como consumidor. Não, Eu com certeza. não entro mais para trabalhar, mas nunca mais. Exato. Porque eu vi muito que não era meu negócio. Exato, exato. Né? E voltou e deu certo e se encontrou, e isso é que importa. Sim, com certeza. Inclusive, quando eu tinha esses negócios paralelos, a minha contabilidade ficou meio assim, ó, né? Balançando, né? Porque praticamente não tinha tinha um que dosar o responsável. tempo para tudo. Sim. Então ficou meio balançada mesmo. Não, eu parei totalmente, né? Eu É. parei, tanto é que não acompanhei mais nada, perdi reforma, perdi alterações do CPC. Imagina, quando eu retornei, eu estava completamente desatualizada. Mas me aprofundei nos estudos e consegui recuperar e ainda encontrar o meu caminho, né? Que é o principal. Bacana. Eu devo imaginar, né? Quando, poxa, saiu sua aposentadoria, só vai lá no banco e saca. Nossa, imagina a alegria da pessoa, né? Trabalhou 30, 40 anos, sei Exatamente. Lá. E com a reforma, né, que dificultou ainda mais. Então, é uma alegria enorme, né, a pessoa. E geralmente não consegue, né, Ricardo, sozinho, né? Tem... os requisitos são... A legislação previdenciária, ela é extensa, né? O sistema previdenciário é complexo, então é complicado para a pessoa sozinha. E eu acho que para os mais humildes ainda é mais difícil. Bom, falando em reforma, né? Como é que ficou a aposentadoria depois da reforma, né? Como eu acabei de falar, né? O acesso à aposentadoria ficou mais difícil, né? E também tivemos alterações na regra de cálculos, né? Dos benefícios, né? Essa regra a gente pode colocar aqui, né? Quer colocar difícil, aqui? Né? Eu posso. A gente pode passar pelas regras de transição? Eu sei que é bem chatinho isso aí. Então, a regra de transição. Nós temos RMI. RMI, renda mensal inicial, né? A regra de cálculo para calcular RMI. Nós temos 5 regras de transição com a reforma. Temos a regra de pontos, que são necessários 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 91 pontos. Isso em 2024. Aumenta um ponto por ano até chegar nos 100 pontos, 100 pontos para a mulher. Então, cada ano que depois de 2024 vai aumentando. 92, vai aumentando, 93. aí são 92 até congelar nos 100 pontos para a mulher. O homem, temos mínimo 35 anos de tempo de contribuição e 101 pontos. E o homem que vive menos tem que contribuir mais. O homem congela em 105 pontos. Essa regra de transição, ela é a única que não exige idade mínima. Você tem que somar os pontos. Então, quanto mais tempo de contribuição você conseguir, menor a idade. Mas se 30 anos para recolher, não tem jeito, porque hoje tem que iniciar com quanto? 16 anos, né? Não, isso aí são regras de transição para quem já... para os inscritos, exatamente. Para os inscritos antes da reforma. 14, né? 14 anos que podia trabalhar, né? 16 anos, antigamente, né? lá no passado era 14, lá no né? passado, sim. Mas veja bem, às vezes você vê na televisão, na mídia, né? Você pode se aposentar com 50 anos. Não, você acha esquisito, né? Mas você vê, eles não falam toda a regra. Na verdade, você pode sim se aposentar com 50 anos. Só que você tem que aumentar o tempo de contribuição. Então, assim, ela não tem uma idade mínima estabelecida. Todas as outras, sim. Essa, não. Se eu atingir 30 anos de contribuição, eu já posso aposentar, não importa a minha idade, é isso? Não, você tem que somar os pontos. Com os pontos. Você tem que somar os pontos. Então, na verdade, se você tem 50 anos, você tem que ter um tempo de contribuição maior. Porque você tem que ter... Volta um pouquinho, por gentileza. Você tem que ter 91 pontos... não consegue o retorno. Olha lá. 91 pontos para a mulher. Ela tem que ter, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição. Então, ela tem que ter 51 anos, certo? 61 anos, na verdade. Como que é adquirido esses pontos aí? Como que é? É por tempo de trabalho. É soma da idade com o tempo de contribuição. Somando a idade com o tempo de contribuição, tem que dar 91 pontos. Certo? Então, se o mínimo é 30 anos, ela tem que ter uma idade maior. Mas ela tem que somar a idade e o tempo de contribuição, 91 pontos. Tá. O homem, 35 anos de tempo de contribuição no mínimo, mas ele tem que somar a idade mais o tempo de contribuição, 101 pontos. Isso vai congelar? Sim. Para a mulher, congela em 100 pontos e para o homem, 105. Entendi. Tá? E não exige a idade mínima, é a única regra que não existe. Praticamente impossível. Exato. Não é tão fácil como parece, exatamente. Não é tão fácil como parece. Falar na TV, mas é praticamente... Eles, assim, a mídia, né, é igual a
aquela ação da revisão da vida toda, né? Todo mundo tinha direito. Quando você vai analisar, pouquíssimos têm direito. Porque você tem que fazer toda uma perícia contábil para ver para quem vale a pena a revisão da vida toda. Só que a mídia, ela apresenta, todo mundo tem o direito. Então, nesse caso, é por isso que eu falo que é sempre necessário um advogado especialista na área para fazer a revisão do benefício, fazer um planejamento previdenciário para verificar se realmente você tem condições. Hoje nem se fala mais em revisão da vida toda, porque nem pode mais entrar com essa ação, né? Mas aqui é a mesma coisa, ele sempre aparece na mídia, você pode se aposentar, e aí todo mundo liga, nossa, eu posso me aposentar, mudou a regra. Não, na verdade não é isso. Na verdade é que ela não exige a idade mínima. Entendi. Tá bom? Maravilha. Vamos lá para o tópico 2, então. Aí depois temos a idade progressiva. Também a mesma coisa. Para a mulher, 30 anos de tempo de contribuição e para o homem, 35 anos de tempo de contribuição. Mínimo, né? O que é 58,6 meses aí? A idade. A mulher precisa ter, como eu falei, todas as regras agora exigem o fator idade. Neste caso, a mulher precisa ter 58 anos e 6 meses e no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. Aumenta 6 meses por ano até congelar nos 62 anos. O homem, 35 anos de tempo de contribuição, mais 63 anos e 6 meses. Aumenta também até congelar, 6 meses por ano, até congelar em 65 anos. Veja como ficou difícil. Regra de transição por idade, para a mulher 62 anos, para o homem 65. Tempo de contribuição 15 anos e 180 meses de carência. O que é 180 meses de carência? A carência, ela é contada da seguinte forma, também são 15 anos, né? 180 meses são 15 anos. Só que o tempo de contribuição, se você recolhe a contribuição, independente de ser com atraso ou não, ela conta para tempo de contribuição. A carência são contribuições em dia. Se você recolhe a contribuição em dia, sem perder a qualidade de segurada, conta como carência. A partir do momento que você recolhe a contribuição, você não tem mais a qualidade de segurado. Fora do prazo, ela conta como tempo de contribuição, mas não conta para a carência. Então, por isso é a diferença. Atrasar. Quando tem 15 anos, não pode atrasar. Não pode atrasar o recolhimento. O recolhimento. O recolhimento. Se você recolhe atrasado, por exemplo, se você tem a primeira em dia e as outras você recolhe com atraso, mas sem perder a qualidade de segurada, conta para carência. Outro exemplo, se você recolhe, um mês recolhe no dia 30, outro mês no dia 5, aí, perdeu a qualidade de segurada ou passa um ano sem recolher, não conta para carência. Enquanto você não tiver a primeira em dia e as outras sem perder a qualidade de segurado com o recolhimento, não conta para carência. Então tem essa diferença. Então vamos imaginar assim, vamos colocar para um homem. Eu tô com 50 anos, eu nunca recolhi. Se eu recolher daqui para frente 15 anos certinho, Sim. recolhendo em dia como um autônomo, né? Ou um desempregado, né? Tem aquele o facultativo, né? Sim. Então se eu recolher como facultativo 15 anos agora, sim, 65 você vai ter o aposento. fator etário, né, já implementado, falta só o requisito de tempo de contribuição, sim. Aí 15 anos 15 direto. anos, sim. Às vezes o cliente procura, faltam 5 anos, eu posso recolher de uma vez 5 anos? Não, não pode. Não. É mês a mês. Não pode recolher lá no passado 5 anos, né? Não, então, você pode recolher no passado desde que você tenha comprovação de atividade no período. Certo. E mesmo assim, ainda há algumas exceções, porque os recolhimentos em atraso não são aceitos para benefícios da regra, nós vamos passar, regra do pedágio de 50% e regra do pedágio de 100% e para direito adquirido, não na esfera administrativa, a não ser que você parta para a esfera judicial e aí pode ser que seja acolhido ou não esse período. Isso vale para os empresários e também para os autônomos. Isso vale para todo mundo. Porque a CLT ele tem a obrigação do recolhimento do empresário, então é fora, né? Prolabore, assim. Sim, agora a contribuinte individual geralmente que quer fazer isso, né? Fica um período sem recolher. Doutor, eu quero recolher 5 anos que eu deixei de recolher. Eu já explico. Tem como comprovar a atividade? Não tem. Ou então, tem como provar, mas explico também. Olha, se você quer contribuir para uma aposentadoria na regra do pedágio 50% e 100%, não adianta o recolhimento na esfera administrativa, será uma longa briga lá na esfera judicial. Quer correr o risco?
E quantas vezes eles não recolhem, né? De qualquer modo, né, Ricardo? E aí recolhem, fazem empréstimo no banco, e aí quando você vai ver, não serviu para nada aquele valor. Pagou, e não vai poder aproveitar. Nossa. Então, mais uma vez, né, fica cansativo, mas eu acredito no trabalho do especialista, né? Às vezes as pessoas fazem sozinhas, querendo economizar né, nos honorários, enfim. E isso acaba prejudicando demais depois. Muito. Imagina, nossa, complicado. Além da regra de transição por idade, nós temos a regra do pedágio de 50%. 50%. Essa regra, ela funciona da seguinte forma. Na época da reforma, 13/11/2019, para a mulher que na época da reforma contava com 28 de tempo de contribuição e o homem 33 anos de tempo de contribuição. Como funciona? Você vai cumprir os 30 anos, né? A mulher só serve para as pessoas, mulher que tinha na época 28 anos de tempo de contribuição. Certo. Ela vai ter que cumprir até os 30 e depois mais metade do tempo que faltava na época da reforma. E o homem, 33 anos de tempo de contribuição. Ele vai cumprir os 35 anos de tempo de contribuição e mais a metade do que faltava na época. Essa regra eu não aconselho muito, Ricardo. Por quê? Porque ela tem o fator previdenciário, que na maioria das vezes ele reduz o benefício. Então, é uma regra que, quando o cliente escolhe essa regra, quando eu faço o planejamento previdenciário e mostro para ele essa regra, eu peço que até mesmo que ele me faça um e-mail autorizando entrar com requerimento nessa regra. Por quê? Porque certamente ele vai se arrepender lá na frente. Porque o fator previdenciário, ele vai diminuir o benefício, né? Porque o fator previdenciário, ele leva em conta o tempo de contribuição, a expectativa de vida e a idade do segurado. É um percentual. Diminui bem. Diminui bem. Às vezes diminui metade do valor. Então, eu sempre, assim, asseguro, sempre que o cliente escolhe, não, eu desejo me aposentar agora com essa regra. Tá, então o senhor, por gentileza, me faça um e-mail autorizando a entrada do requerimento, né? A regra do pedágio de 100%, ela é uma ótima regra. A mulher tem que ter 57 anos, o homem, 60. 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Porém, na época da reforma, o período que faltava para se aposentar, ela tem que em dobro, ela tem que laborar em dobro. Ou seja, vamos supor que na época da reforma ela tinha 28 anos de tempo de contribuição. Ela tem que completar os 30, mulher, e mais 2. Então, certo. 2 vezes, né? O dobro do período que faltava. O dobro do que faltava. No 50% é metade, no 100% é o dobro. Então, porém, muito mais. Porém, essa regra não tem fator previdenciário e é 100% do salário de benefício. Então, ela é uma regra interessante. 100% do salário de benefício. Não, salário de benefício. Como é que eu vou explicar o salário de benefício, mas vamos passar agora. Leva-se em consideração as contribuições de julho de 94 até um mês antes do requerimento. É feita uma média aritmética desse período. Esse é o salário de benefício. Mas tem correção? Porque imagina, não, tem correção. 94, não, né? Não, tem correção. Né? Então, busca-se de julho de 94 até um mês antes, é feita a média aritmética desse período. Você encontra o salário de benefício. Sobre o salário de benefício, para o pedágio de 100%, é o valor que ele vai receber. É o valor que... Agora, ali no pedágio de 50%, aplica-se o fator previdenciário, que é onde há a redução do valor. Por causa da expectativa de vida. Sim, do fator previdenciário, né? Aí vai diminuir a Diminui porcentagem, bastante, né? Sim. Entendi. Essa é uma ótima regra, mas só aplica para quem tinha 28 anos. Não. O pedágio de 100%, ele aplica hoje para a mulher que tem 57 anos e o homem 60 anos. Ah, tá. Hoje quem tem 57 anos, 2024, né? Sim, porém tem que ter cumprido 100% do período que faltava na época da reforma. Ah, tá. Não, desculpa. 100%. Anos, em dobro, né? Ela tem que ter cumprido em dobro o período que faltava na época da reforma. Tá? Vamos supor que na época da reforma ela tinha 23 anos.
A mulher, faltavam 7, ela vai ter que trabalhar mais 14. Exatamente, no total. Entendi. Então, não é tão fácil de atingir essa regra. Certo. Só para quem tinha 28 ou 29, né? 20, então, 20 é exato. Mas aí quem tem 28, 29, às vezes escolhe a regra do pedágio de 50%, que é um erro, né? Ah, sim. Então tem que tomar muito cuidado eu na hora penso que a pessoa que atinge a regra do pedágio de 50%, com o planejamento previdenciário, a gente pode verificar quanto tempo falta para atingir a regra do pedágio 100%. Compensa, obviamente, se ela estiver trabalhando, se ela não estiver doente, né? Compensa ela trabalhar um período maior e implementar os requisitos para o pedágio de 100%. Sim, porque depois é pro resto da vida, né? Existe. Não existe desaposentação, né? Vai ter 60, 70 anos, uma expectativa de vida é 90. Exatamente. Exatamente, hoje em dia, né? Sim. Vai viver 20 anos com metade do valor. Metade do valor. E é uma época que você mais precisa, né, Ricardo? Porque você tem plano de saúde, que hoje é 2, 3 mil reais um plano de saúde, né? Então compensa. Fora o remédio, exatamente. Então compensa sim. Mas para isso, é o que eu falo, é necessário fazer um planejamento, né? Para verificar o CNIS, o tempo de contribuição, os vínculos. Às vezes tem um período especial que você pode buscar o PPP e aumentar o tempo de contribuição. Então, é todo um estudo, é um trabalho artesanal, né, que o advogado faz. Insalubridade, essas coisas, exatamente. Tudo tem diminuição, né? Isso, o PPP, né, que é buscar o período em exposição a agentes nocivos, né? Cada 5 anos ganha um, é isso, mais ou menos? 1,40 a cada ano, 1,40 para o homem e 1,20 para a mulher. Porém, a reforma da Previdência alterou isso também. Você não consegue mais converter o período pós-reforma, mas você pode fazer a conversão até a reforma, né? Eu acho que, de qualquer modo, vale a pena ainda buscar o PPP, comprovar, né, a exposição aos agentes nocivos. Você ganha 1,40 quando é homem e 1,20 para a mulher. Você aumenta o tempo de contribuição, aumenta a sua RMI. Com certeza. Maravilha. Essas são as 5 regras, então. As 5 regras de transição. Tem mais alguma? Não. Depois temos como é feito o cálculo, né? Eu já falei um pouquinho, mas como é que é feito o cálculo do benefício? Como eu disse, é feita uma média, né? Porque a reforma da Previdência alterou a regra de cálculo. É feita uma média, então, voltando só para ficar claro, uma média do período de julho de 94 até um mês antes do benefício. Encontra-se o salário de benefício e aplica a alíquota do benefício pretendido. Vou dar um exemplo. Aposentadoria por idade. 60% 60% da média do salário de 60% sobre salário de benefício, mais 2% para cada ano, além dos 15 que a mulher tem e além dos 20 do homem. Por exemplo, a mulher com 20 anos se aposenta. Na aposentadoria, 20 anos de tempo de contribuição, ela se aposenta. Ela vai receber 70%, ela vai receber 60%, né, da aposentadoria, e mais 2% a cada ano que ela tem, além dos 15. Ela tem 5 a mais, 2 vezes 5, 10, então 70%. Tá, entendi. Então é complicadíssimo se aposentar por idade no Brasil, né, com 15 anos de contribuição. Você vai perder um valor enorme, principalmente se você contribuir pelo teto, vai. Então, você vai perder 40% da aposentadoria, é isso? Por idade? Mas toda aposentadoria é 60% e mais 2% a cada ano. Sempre essa regra veio com a reforma da Previdência, sim. Entendi. Então, você perde bastante. Não é que você está recolhendo pelo teto que você acha que você vai... Não. Assim, é que, por exemplo, você está recolhendo pelo teto numa dessas regras. Se você, por exemplo, tem um período maior e você já tem a idade para se aposentar pela aposentadoria por idade, vamos supor. Então, você tem um período maior do que o necessário. Precisa de 15 anos, você tem 20, por exemplo. Às vezes, compensa você eliminar, como você tem um período maior, compensa você eliminar os menores valores. Quando você elimina os menores valores, a média aumenta. Entendeu? Então, mais uma vez, necessário fazer cálculos. Quando você se aposenta com um período certinho de contribuição, você não tem como eliminar nenhuma contribuição. Mas se você ultrapassa o período necessário, o tempo de contribuição, você consegue eliminar as menores. Tá. Então, as maiores substituem. Exatamente. E aí a média, ela aumenta, né? Aumentar. Aumenta o benefício. Exceto no caso do salário mínimo, né? Quem aposenta salário mínimo... exatamente. Às vezes você faz o cálculo e fica até menor, só que você não pode receber um valor menor que o salário mínimo, então fica no salário mínimo mesmo. 2024, 1.412, 1.412. Entendi. Tá.
Então, realmente é necessário uma consultoria para quem recolhe, porque senão você pode escolher o pior meio, né? É o que eu falo, né? A gente acaba falando sempre a mesma coisa, mas é necessário sim, eu acredito que é necessário a atuação de um especialista. Eu vou explicar como que eu faço. Primeira coisa que como o cliente me procura, eu baixo o CNIS dele, do site, né? O CNIS, para quem não sabe, é onde contém toda a vida laboral do segurado. O PIS? Era o PIS antigamente? Não, o PIS é onde você recolhe, né, o número. Mas, né? O CNIS é um documento, é um Cadastro Nacional de Informações Sociais, então tem toda a vida laboral do segurado. Com base neste documento, eu analiso as contribuições, os vínculos, se tem algum indicador no CNIS, às vezes a pessoa recolhe no código errado, recolhe abaixo do salário mínimo, analiso todo o CNIS. Passou a análise do CNIS, vou para a carteira profissional. Analiso a carteira, vejo se os vínculos que estão na carteira estão todos no CNIS. Faço também ali uma análise. Com base nisso, depois dessa análise, tanto na carteira quanto no CNIS, faço um planejamento previdenciário. Com o planejamento, com esse parecer, eu tenho assim como apontar para o cliente o melhor benefício e com a melhor RMI. Se ele tem condições de descartar alguma ou não, se precisa complementar ou não, eu apresento para ele todas as planilhas com os valores e as regras de transição. Vejo para ele qual a melhor regra de transição. Exemplo, a regra de transição de 50% e 100%. Olha, hoje o senhor, por exemplo, o senhor João, o senhor implementa as regras para aposentadoria 50%. O senhor não quer trabalhar por um período, meses às vezes, ou às vezes até dias, e o senhor consegue implementar para uma aposentadoria no pedágio de 100%? Apresento para ele, obviamente que ele vai escolher, porque o valor é muito melhor, né, Ricardo? Uma outra coisa que acontece também é quando o segurado ele entra sozinho no meu INSS, faz a simulação e descobre, né, que ele já pode ter acesso a um benefício. Ele vai e aceita o benefício, né? Consegui me aposentar. Quando ele procura o profissional, às vezes não dá tempo de fazer mais nada. Por exemplo, se ele já retirou o benefício, foi concedido, ele foi ao banco e sacou, não tem mais como voltar atrás. Agora, se ele procura um profissional antes de sacar, vou procurar no profissional. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Eu faço o planejamento, ele não sacou. Entramos com pedido de renúncia daquele benefício junto ao INSS e aguardamos para solicitar no futuro com uma RMI melhor. Mas às vezes não dá tempo. Então, é necessário, se você entra no meu INSS e faz uma simulação, mesmo assim, procure um especialista, uma orientação de um profissional. Porque, você viu, é passo a passo, é um trabalho artesanal. Sim. Cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Né? Não tem uma receita de bolo. Às vezes o que funciona para você não vai funcionar para o outro. Então, barato sai caro. Exatamente, sai caro. E pro resto da vida. E às vezes não tem o que fazer. Muitas vezes, assim, uma outra coisa também, o contribuinte individual, né, que você acabou de falar, né, do Prolabore. Quantas vezes eu baixei o CNIS do empresário, ele acredita que o contador ou o escritório estava fazendo as contribuições, e quando você baixa o CNIS, não há nenhuma contribuição. Imagina você passar isso. A pessoa acredita que tem 20 anos lá no CNIS de período de contribuição e quando você vai analisar, não tem nenhum período, não tem nenhuma contribuição. É muito complicado. Às vezes paga no código errado também, né? Às vezes tem vários PIS errados. Exatamente. Quando paga no código errado, ainda conseguimos retificar. Né? Retifica-se o CNIS, muda o código, mas de qualquer modo precisa ter a comprovação da atividade. Não é tão simples, né, Ricardo? Imagino. Às vezes contribui como contribuinte individual, aí depois passa para facultativo, depois empregada doméstica, você não entende aquele CNIS, né? Mistura todos os códigos. Então, assim, por isso que às vezes você faz a simulação pelo INSS. E o INSS ele não faz planejamento, ele concede o benefício que está lá. Se tem qualquer indicador, ele exclui aquele mês. Ele excluindo aquele mês, ele diminui o número de contribuições. E, como consequência, a RMI também, né? É complicadíssimo. Eu pego muito caso na contabilidade que o contador, na época, ou a pessoa do departamento pessoal, colocou um PIS qualquer lá,
Ou Sim. errou, ou o próprio cliente lá, o funcionário da época, o colaborador, errou o PIS e ficou durante 5, 6, 7, 8 anos. Sim. Como é que altera isso aí? O INSS é complicadíssimo, né? Não atende. Não, o INSS, nós temos um caso de uma senhora que o contador fez isso. Ele contribuiu no NIT de um outro cliente do escritório. Sim. Conseguimos uma declaração. O cliente, ainda bem que ele localizou, né, esse cliente para onde foram as contribuições. Esse cliente fez uma declaração e entramos com requerimento. Uma senhora já de quase 80 anos que não consegue se aposentar por conta desse erro. O INSS ainda não temos uma resposta se vai aceitar ou não. Mas veja bem, e se não localiza o cliente? E não sabe para onde foi? E o contribuinte individual é o que mais... eu acho que tem que ter uma atenção muito especial ao contribuinte individual, porque no recolhimento dele sempre tem alguma coisa errada. Ou então ele não tem Prolabore e ele é o administrador da empresa. Ou então ele coloca um valor menor no Prolabore e acredita que vai se aposentar pelo teto. Não tem milagre, né, Ricardo? Não tem jeito. Você recolhe pelo mínimo ou não recolhe e quer se aposentar. Aí... Então, assim, eu acho que o trabalho do especialista previdenciário e o contador, ele tem que ser um trabalho em conjunto, né? Porque tem que ter uma sintonia no trabalho do contador com o especialista previdenciário, principalmente para os empresários contribuinte individual. Ah, sim, com certeza. E a doutora advoga em outra área também ou não? Então, como eu iniciei na trabalhista, né, fiquei um longo período, alguns casos eu ainda faço trabalhista, mas poucos. Eu tenho parceiros, todos especialistas em outras áreas, que trabalham assim como eu, na mesma sintonia, com um atendimento humanizado para o cliente, entendendo a dor do cliente. Então, eu indico para esses meus colegas. Porque eu acredito, né, Ricardo, que não dá para você saber tudo de todas as áreas, você se manter atualizado. Por isso eu trabalho com parceiros, mas parceiros que trabalham, assim, como eu, com aquele trabalho artesanal mesmo. Sim. Bom, paralelo a isso, né, muitas profissões irão acabar, com a modernização, inteligência artificial. O que a doutora vê pro seu ramo de previdenciário mesmo? Olha, na minha área de atuação, eu não acredito que o profissional do direito vai desaparecer. Porque, como eu já havia dito, a legislação, né, o sistema previdenciário, ele é muito complexo. Então, nós precisamos alinhar, né, a era digital com o conhecimento e experiência, né, do profissional especializado e as facilidades e voltar isso para a obtenção de um benefício mais vantajoso para o cliente. Né? Usar dessa modernidade, né, a nosso favor, né, Ricardo? A inteligência, a modernidade. Exatamente, porque é o que eu acabei de falar anteriormente, né? O cliente, ele vai... por um lado, nós temos, né, o sistema complexo do INSS, nós temos uma legislação extensa, temos diversas portarias. Por outro lado, tem o cliente, o segurado, que não faz ideia como requerer o benefício. Ele não faz ideia dos procedimentos, dos requisitos. Então, ele pode até tentar buscar o benefício, mas na maioria das vezes ele não consegue. Ele pode até conseguir um benefício qualquer, mas ele não consegue um melhor benefício. Né? O advogado, ele tem todo o acesso, né? Ele tem uma linha, um acesso direto ao INSS. Tem o 0800, tem o convênio OAB-INSS com guichê virtual, atendimento com servidores. Você pode resolver várias coisas sem sair do escritório. Na esfera judicial, temos o balcão virtual, peticionamento eletrônico. Então, temos que utilizar dessa modernidade para buscar o melhor benefício para o cliente. Certo. Agora, imagina, quadrado, né? Exatamente, imagina o cliente, né, que mora na periferia, doente, idoso, não tem acesso à internet, ou mora no interior. Ele precisa de um terceiro para dar entrada, às vezes do neto, né, um sobrinho, um parente, para dar entrada no benefício, para acompanhar o benefício. Eu acho muito difícil, até mesmo impossível, dele conseguir, principalmente os mais humildes, né, dele conseguir buscar os seus direitos dessa forma, com essa modernização, né? E a doutora consegue atingir o território inteiro do Brasil?
Ou só tem de São Paulo? Não, nós, como hoje é digital, né, o peticionamento eletrônico, você consegue atuar para o Brasil todo. Inteiro. O Brasil inteiro. Legal. Só precisa que o cliente, né, mande a documentação, que também pode ser por e-mail, né, mas assim, mas tendo um e-mail, a gente consegue se comunicar, né? E aí o requerimento você dá entrada por aqui mesmo, sim. Legal. Conta para nós aí um case de sucesso aí, um case ou um engraçado, um de sucesso. Um sucesso. Tem uma senhorinha, Dona Vilma. Dona Vilma tinha 82 anos. Ela iniciou a sua vida laboral em 59 e trabalhou em 2 lugares toda a sua vida. Quando casou, marido naquela época, né, Ricardo? Os maridos não deixavam a mulher trabalhar, né? Casou, tem que cuidar da casa e dos filhos, né? E aí o filho dela que me procurou, porque ele já tinha passado por vários escritórios e não acreditava mais que ia conseguir a aposentadoria para a mãe. Vamos lá, conseguimos. Ela havia trabalhado em 2 lugares, uma seguradora e o mapping. Imagina o mapping. Meu pai foi arquivista do mapping. Imagina, né? Arquivista. Quanto tempo? Ele que arquivou os documentos dela. Ele que arquivou os documentos da Dona Vilma. Isso lá atrás mesmo, acho que 1900 e bolinha. Não, 59 essa senhorinha. E aí o que aconteceu? Conseguimos descobrir a seguradora. Ela foi incorporada pela Itaú Seguros e buscando, né? Puxando aí, falando, ligando em banco, enfim. Conseguimos entrar em contato com o Unibanco e conseguimos uma declaração do período que ela havia elaborado. Período curto nessa seguradora. O mapping deu muito mais trabalho, porque o mapping, tivemos que localizar o sindicato do mapping, onde estão todas as caixas com todos os arquivos dos funcionários, imagina. Até achar a Dona Vilma lá no meio. Nossa. Conseguimos localizar a ficha de emprego dela, né? A ficha de trabalho. Só que só a ficha não basta para o INSS, precisa da declaração. Localizamos o síndico da massa falida do mapping e ele fez uma declaração, né? Com base na ficha de registro dela e aí conseguimos fazer a contagem da Dona Vilma. Conseguimos lá 10 anos e 6 meses para ela. Como você viu, 180 meses, não atingiu. Porém, a Dona Vilma iniciou lá em 59, né, a sua vida laboral. Então, para os inscritos anteriores a 91, o número de meses de carência é de acordo com a data em que você completa, a mulher 60 anos e o homem 65 anos. Então, nós conseguimos implementar o benefício para ela com menos de 180 meses de carência. Agora, você tem uma ideia? Uma senhorinha de 82 anos recebendo a notícia do benefício. O filho dela, gente, é uma emoção muito grande. Assim, eu me emocionei, ele se emocionou, porque, gente, era tudo que ela queria, né? Poder ajudar, poder presentear os netos, poder comprar as coisinhas dela, né, Ricardo? Não ia conseguir sozinha, mas não nunca. Ia conseguir. Não, e já havia passado. Porque, assim, como é um trabalho artesanal. Investigativo, né? Investigativo, artesanal. Eu acho que o advogado, ele precisa se empenhar naquilo, e os grandes escritórios, talvez, não tivessem interesse nisso, mas como eu estava iniciando naquela época, então foi muito importante. Eu acho que foi um divisor de águas ali para mim. Acho que é aqui que eu quero ficar, é a área que eu me encontro, sabe, que me deixa mais feliz, eu me sinto realizada, faço o trabalho melhor, né, com mais... porque eu gosto do que eu faço. Eu me encontrei nessa área, né? Legal demais, nossa. E como que a doutora estará daqui 5 anos? Daqui 5 anos. Eu espero estar atuando ainda nessa área, né? Como eu falei, eu gostei muito e quero continuar nessa área. Quero continuar me atualizando, especializando, estudando para poder oferecer o melhor benefício para o cliente. Quero continuar com esse trabalho artesanal, né? Quero entender o cliente, quero ouvi-lo, quero... entender a dor dele, né? E oferecer para ele um melhor benefício. Isso eu quero sempre manter esse trabalho artesanal. Bacana. Eu não quero perder isso. Bacana. E dá uma dica para quem está começando na área agora. Para quem está começando, eu acho que não ter medo, né, Ricardo? Não ter medo. Eu acredito que todo mundo tem um dom, né? Todo mundo tem um talento que inspire a fazer o melhor. Só precisa encontrar. Né? Eu passei vários anos numa área que me trouxe no final mais satisfação, eu não estava muito certa do que eu queria, não me trouxe resultado, né?
Hoje não, hoje depois que eu descobri a minha área, a minha vocação, o local onde eu quero estar, eu trabalho com mais tranquilidade, com mais satisfação, com mais alegria, com mais empenho. Eu consigo dar o meu melhor, né? E eu acho que isso é o que basta, né? Você tem que trabalhar, porque você passa a maior parte do seu dia naquilo, né? Naquele trabalho. Então você tem que sentir uma satisfação, né? Estar bem ali com você, né? Certo. Uma realização mesmo, né? Realização legal. Profissional e também fazer o seu melhor, né, Ricardo? Bacana. Bom, como nós estamos no Pod Contábil, qual a importância do contador para sua empresa? Muito, né, Ricardo? Você sempre me ajudou, né, em todos esses benefícios. Como eu falei do contribuinte individual, muitas vezes os empresários recolhem errado, no código errado, é necessária a documentação, é necessário buscarem depois a retificação junto ao INSS, que não é tão simples. Então, eu acredito que, novamente, né, que o advogado previdenciário, ele precisa ter um contador de confiança. No caso, eu tenho a CPA, que me atende, né, há muito tempo, a nossa parceria é muito feliz nesse aspecto, porque eu sei o trabalho que vocês desenvolvem lá dentro. Maravilha, bom, muito obrigado. Eu acho que foi muito produtivo. Eu aprendi muita coisa aqui. É um pouquinho, né? Um pouquinho. É só uma noção, né? Uma noção, Acho que pro público também, né? Porque tem muita coisa aí que às vezes a pessoa, não, eu vou entrar lá no site, eu mesmo faço. Sim. Toma cuidado que depois não tem volta. Não tem volta. Ficar dando enter na internet ali. Porque assim, se você faz a simulação e decide pela opção da aposentadoria naquele momento, no final daquele dia já está concedida. Mas de que modo? É o melhor benefício para você? Naquele momento é o melhor? Né? Pensa, procure orientação de um profissional especializado na área. Ele vai ter condições de fazer um planejamento, né? Analisar toda a sua vida laboral, fazer um planejamento e somente com esse documento ter a segurança de que aquele momento e aquele benefício é o melhor. Agradeço imensamente pela aula. E para o público, quem quiser o contato da doutora, manda uma mensagem para nós aí, pode ser no YouTube mesmo ou nas nossas mídias, que a gente repassa o contato da doutora. Agradeço a oportunidade e espero voltar. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Pessoal, siga-nos e se gostou do vídeo, dá o joinha para nós. Obrigado. Até logo. Obrigada. Até logo.